Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie, teorias, dúvidas e curiosidades, e no vídeo de hoje nós vamos falar de Raiden Tamemon, vamos falar aí um pouquinho sobre o poder dele, né, cara, que é uma questão meio, até pelo que eu tô vendo, né, um pouco polêmico aí, o pessoal não entende muito bem se ele é forte, se ele é fraco, qual que é o problema dele, né, eu falo aqui no canal que ele tem muita dificuldade de lutar contra a maioria dos deuses aí. Eu vou deixar essa história limpo nesse vídeo aqui, tá? A gente vai falar de alguns feitos dele, vamos falar um pouco sobre o potencial que ele tem também e por que eu falo que ele é um problema. O poder dele é praticamente um problema contra ele mesmo, na verdade, né? Em vários momentos aqui. Mas enfim, vamos falar com calma dessa história. Antes de mais nada, não esqueçam aí que você pode ajudar o canal, seja se inscrevendo, deixando like, comentário. E também pode ajudar financeiramente o canal, seja através do LivePix, que está na descrição, e também no QR Code que aparece durante todo o vídeo. Temos também aí o mural de membros, tornando membro aí no canal a partir de R$ 9,9. Você acaba entrando aí para o mural e aparecendo durante todo o vídeo. E também recebendo um salve para os membros. E também link da Shopee. Comprando qualquer produto na Shopee pelo link na descrição, você acaba ajudando o canal, beleza? Muito obrigado e vamos lá então, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, a primeira coisa que nós temos que falar aqui sobre o Raiden, né, é a sua estranha condição física, né, que é ali um problema, né, que ele tem que os músculos dele eram fortes demais desde que ele nasceu, né, ele nasceu com essa condição, aparentemente ninguém da família dele tinha essa parada, né, só ele, e era um problema, porque os músculos dele eram tão poderosos, né, que destruíam o seu próprio corpo, né, os seus ossos eram esmagados sempre que ele usava ali minimamente os seus músculos quando ele era pequeno, né? Isso era um grandíssimo de um problema, né? Para resolver essa situação ainda em vida, ele criou o conceito ali de senselos, né? Que são basicamente fibras musculares que ele tensionou ali, né, no seu corpo, e meio que ele tem ele criou uma espécie de revestimento muscular por cima da massa muscular normal que ele tem. Então, tipo, ele segura ali os seus músculos, impedindo que eles fiquem saltando, né, dali do corpo e pressionando os ossos dele, né, esmagando ele aí de dentro para fora, né. E o que acaba acontecendo, né? Esses senselos é muito importante para ele. Sem isso, ele basicamente morreria, sendo um humano normal em vida, né? Ou normal entre aspas, né? Porque o cara já é bem monstrão. E mesmo ele segurando a sua potência muscular, né? Ele não era fraco em vida, beleza? Ele era forte o suficiente para mover pedregulhos que pesam, sei lá, mais de 1 tonelada tranquilamente. O cara era monstro pra cacete. Ele podia fazer isso sem se cansar, rapidamente, inclusive. Ele ficava um bom tempo movendo essas pedras, etc e tal, né? E depois, né, no pós-vida ali, a gente tem aqui a adição do Volund, né? Que ele ganha ali um Volund ali quatrude, né? E ele acaba ganhando ali uma espécie de cuecão mágico, né? Vamos dizer assim, né? Aquele cuecão de sumo, acho que é Mawashi o nome, né? Que basicamente ele, enquanto ele estivesse usando ali, né? Aquele cuecão que a Trude faz pra ele, ele pode controlar a sua própria musculatura, né? Só que não é de primeira, se você parar pra ver bem, né? Quando ele destrava, por assim dizer, os senselos, né? Que é ali movendo a musculatura do peito dele, né? Ele acaba meio que rompendo essa fibra muscular que segurava ele. E aí os seus músculos começam a saltar para fora. Toda aquela força acumulada, toda aquela potência acumulada sai de uma vez, né? Ele chega a ficar gigantesco, né, cara? Muito louco. E a Trude, ela vai ajeitando conforme os músculos vão se expandindo, né? Ela vai dando controle conforme ela vai vendo o tamanho do problema. E tamanho é sinistro, porque ele fica gigante, cara. Sendo que o cara ainda é um artista marcial. Então pensa no potencial físico que esse cara já não tinha, né? Completamente imoral aí, já só de aparência você já vê que a força bruta dele é um fator completamente cabuloso, né? E eu tenho a ideia de que, pelo menos fisicamente, ele é o cara mais forte que já apareceu em Shumatsu no Valkyrie em questão de potência de força bruta, né? O cara realmente é um monstrão, né? E bom, como eu falei aí, né? A Trude acaba conseguindo controlar, né, essa monstruosidade muscular aí chamada Raiden, né? E aí ele consegue agora lutar, né, com tudo que ele tem ali, sem precisar ficar se preocupando, né, com seus músculos ali, tendo qualquer tipo de problema, né? E isso aumenta muito o potencial de combate dele. Ele manda vários golpes aqui que são de luta livre. Então ele tem, por exemplo, o Drop Kick, né, que é um chutão ali, que ele dá um pulão ali na cara do Shiva e dá com os dois peitos do pé ali na cara do Shiva, né? Pesadíssimo, inclusive é um pulo bem ágil, né, bem rápido ali, né? Ele usa a pura força bruta do pé dele para conseguir dar um salto extremamente rápido ali.
tem braço de ferro, tem cabeçada, né? Tem vários golpes ali que são de luta livre mesmo, de wrestling. Você vê tranquilamente esses movimentos aí, é o básico do básico do básico ali da luta livre convencional, né? Mas ele também é um baita lutador de sumô, né? E ele tem também aqui golpes alguns golpes relacionados a sumô, né? Especificamente o Yatagarasu, né? Que é ali o golpe mais forte dele. Ele consegue dar um empurrão, né? Movendo ali toda a sua musculatura, né? E é muito louco, porque ele consegue não só... ele consegue, tipo, pegar a força, a massa do seu corpo e jogar, concentrar em determinadas direções. Então ele pega a musculatura do corpo dele e desce para as pernas, por exemplo, e ele fica super forte na perna, permitindo que ele corra em alta velocidade, por exemplo, né? Bizarro. E o Yatagarasu é meio que uma combinação disso, né? Ele avança para cima do adversário em super velocidade, né? Jogando toda a sua musculatura para a perna ali, e depois ele pega essa mesma musculatura e joga para os braços, né? Fazendo ali com que ele dê uma espécie de empurrão, um tapa ali no cara, né? Que explode em velocidade supersônica. Ele rompe a barreira do som quando acerta o adversário. É um dos golpes mais cabulosos de Shumatsu no Valkyrie e deixou aí o inimigo numa situação bem complicada, né? Já que o Shiva, mesmo tendo ali uns 3 braços na hora ali disponível para se proteger, não foi o suficiente, ele ainda perdeu 2 braços no processo. Foi um ataque extremamente violento, né, cara? O cara ficou em condições ali extremamente problemáticas, né? Mas assim, eu tenho a teoria de que esse não era exatamente o golpe mais perigoso dele, tá? O golpe mais perigoso dele é um golpe que em japonês acho que é chamado de Midarebotan, acho que é assim que chama, que é uma pegada chamada acho que de javali selvagem no inglês, que ele é basicamente ali um aperto, né? Ele segura uma parte ali do adversário com as 2 mãos e aperta com toda a sua força, concentrando sua musculatura nos braços. E isso ele usou contra o Shiva antes de usar o Yatagarasu, né? Que ele conseguia ali esmagar os braços do Shiva, né? Esmagou um dos braços do Shiva ali. E mesmo o Shiva se desvencilhando dele depois, o braço já estava tão ferrado que o Shiva não podia mais usar durante a luta, né? Quer dizer, ele até poderia, né? Se ele fosse lá de Mahotaizen, né? A Cleópatra fez algo parecido com aquele braço bichado dela ali, né? Ela bateu na Himiko com o braço bizarro, né? Que ficou ali. O Shiva poderia fazer isso, mas ele não tinha como mover o braço como... tipo, pra usar normal, tá ligado? Ele perdeu aquele braço ali para fins práticos, né? Bem louco. Então, assim, isso aqui me deixa muito puto, tá? Porque revendo lá a luta, né? Teve vários momentos onde, por exemplo, o Shiva conseguiu, por exemplo, pegar... o Raiden, né? Conseguiu pegar o Shiva pela cabeça. Ele literalmente meteu a mão na cabeça do maluco, só que ele ficou trocando cabeçada. Cara, por que ele não apertou a cabeça do maluco e explodiu? Tá ligado? Logo de uma vez, né? Tinha acabado ali, Shumatsu no Valkyrie. Enfim, o roteirismo, né? Mas ok, pra mim esse golpe é muito mais perigoso do que o Yatagarasu, porque tem todo um trabalho dele chegar no maluco, né? Esse agarramento não, se ele pegou, já era. Aonde ele segurar, o cara praticamente vai explodir naquele lugar ali, é bizarro. Então assim, dá pra ver que é um cara ele é muito forte, cara. Ele é muito forte, ele tem uma certa agilidade. Não é o personagem mais rápido de Shumatsu no Valkyrie, com toda certeza não é. Mas ele é bastante veloz, né? Ele consegue ali usar, né, sua musculatura, né, pra poder ganhar velocidade se ele precisar, vamos dizer assim, né? E ele também pode fazer umas coisas muito bizarras com essa parada de mover sua musculatura pelo corpo ali, né? Ele pode inchar os braços dele e usar como se fosse escudo, por exemplo, né? Um negócio mó bizarro ali também, um escudo de carne, né? Enfim, ele tem várias praticidades ali que é muito interessante. Mas eu queria comentar aqui sobre agora os prós e contras, porque ser forte desse jeito que ele é, né? Ele é uma força bruta da natureza ali, né? Tem pontos bons e pontos ruins, tá? O primeiro ponto bom aqui é que definitivamente ele assim, na minha opinião, né? Por mais que tenha outros personagens musculosos e marombeiros ali de Shumatsu no Valkyrie, em questão física eu acho ele mais forte que todos os outros. Mais forte até que o Hércules, mais forte que o Leônidas, mais forte que o Zeus. Eu acho que ele é mais forte que esses caras todos, mais forte que o Thor também. Esses caras que são força bruta pra caramba, né? Talvez o Rajun, né, também aí, né? Porque o Rajun, tecnicamente, não viu muita coisa de força bruta mesmo dele, né? A gente sabe que ele é maçaroca, mas a gente não viu na prática ele só usando força bruta dele, né? O corpo dele funciona um pouco diferente, né? Um dia eu faço um vídeo sobre esse negócio aí. Mas no caso aqui do Raiden, né? Ele tem uma força bruta muito absurda, cara. Muito maior do que a maioria dos personagens. E ele usa isso de várias maneiras boas, né? Ele consegue ser mais rápido, ele consegue ser mais forte, consegue tancar golpes, né? Ele consegue usar pra várias coisas. Ele tem até golpes que são praticamente de hit kill na maioria dos personagens, né? Já que nem todo mundo tem 3 braços pra se defender, né? Seria hit kill na maioria dos personagens ali, alguns golpes dele.
Mas, no caso aqui, né, o problema são os pontos fracos. E os pontos fracos que eu digo aqui são um problema real pra ele. Por quê? O grande ponto fraco dele, o maior de todos, assim, disparado, isso aqui vale... assim, todos os pontos fortes dele são praticamente anulados contra a maioria dos personagens, né? Que é o fato dele não ter uma arma. Ele é a própria arma. Ele é o corpo dele é a arma dele, tá ligado? E assim, ele fica muito vulnerável, ele não tem muita proteção contra a maioria dos personagens. Então você pega aí, por exemplo, um personagem que nem é rápido. Não vou nem falar que o cara é tão rápido assim, vai. O Beelzebub, por exemplo. Beelzebub ele tem uma agilidade, mas ele não é o personagem mais rápido, tá longe de ser um dos personagens mais rápidos do Shumatsu no Valkyrie em questão de velocidade. Mas em questão de reflexo, ele é um dos maiores. Ele é um dos maiores. E ele tem uma arma dele, né, que é aquela vibração, né, que ele pode cortar praticamente qualquer coisa. Aí eu te pergunto, do que vale o Raiden tentar fazer, por exemplo, uma parede de carne para se proteger de um cara que atravessa tudo com a vibração dele? Sabe? Não dá, não funciona, não é eficiente, sabe? Quer outro personagem aí? Vamos lá. Um outro personagem aqui. Pode ser do lado dos humanos, vai. O Lu Bu. Vai, Lu Bu, por exemplo. Cara, o Lu Bu, ele não é o cara mais forte, mais rápido ou qualquer outra coisa do tipo. Mas o cara tem uma porra de uma lança. E com uma lança, mano, o cara consegue simplesmente furar os braços do Raiden se ele tentar se proteger, sabe? E ele é ágil bastante, inclusive, pra esquivar de movimentos que vêm em super velocidade na cara dele, sabe? Ele é extremamente competente, ele também tem um tempo de reação muito absurdo, que pra quem não lembra aí, pra quem não viu, né, no spin-off dele, ele consegue parar golpes ali que são, assim, velocidade quase nível Poseidon, quase, não chega a ser, mas é quase isso, sabe? É bem apelão mesmo. Então, assim, o que o Raiden pode fazer contra um cara desse, armado até os dentes? Não tem como, sabe? E aí você tem alguns personagens que são quase tão fortes quanto ele, mas mesmo assim os caras estão com equipamentos melhores, sabe? Um Leônidas, porra, o Leônidas o escudo dele é mortal, cara, em várias ocasiões. O Hércules também, a arma dele é forte pra cacete, por mais que o cara não seja o cara mais ágil do mundo, porra, ele é bruto pra cacete também, e tá armado até os dentes. O que o Raiden pode fazer com aquele... com o escudo de carne dele pra se proteger? Não tem muito, a resistência dele acaba não sendo tão eficiente contra a maioria. Contra personagens que saem na mão, ele até consegue fazer alguma coisa, tanto que foi justamente o que fez ele se sobressair em vários momentos ali contra o Shiva, né? O Shiva não tinha grandes possibilidades de se proteger ali nos golpes do Raiden na maioria das ocasiões. Quando ele começou a usar fogo contra o Raiden, aí o bicho pegou. Porque o fogo era problemático, não tinha como o Raiden se proteger daquele fogo. Tá? Ele vai botar o braço na frente, porra. É a última coisa que você quer fazer, né? Caramba, então assim, é complicado, né? Contra o Zeus, por exemplo, né? O Zeus é muito rápido, né? Ele tem muita agilidade, né? E essa agilidade também seria um grande problema, porque por mais que o Raiden seja rápido, né? E ele também tem reflexos muito rápidos também, né? Mas conseguir se proteger de alguém, por exemplo, como o Zeus, cara, é muito difícil, é praticamente impossível. É muito complicado mesmo de lidar no corpo a corpo com alguém como o Zeus, tá? Porém, o pessoal se engana, achando, beleza, ele não consegue acompanhar, logo ele perderia de cara, assim, né, facilmente. Não seria fácil, tá? E, na verdade, com o tempo de reação que ele tem, ele conseguiria até surpreender, talvez, o Zeus ali, né? Como ele fez com o Shiva, né? Quando o Shiva tava atacando extremamente rápido ali o Raiden, ele conseguia pegar ali o Shiva pra dar aquele aperto no braço dele. Ele poderia fazer algo parecido com o Zeus, sabe? Mesmo que ele não conseguisse segurar o Zeus ali na cabeça, por exemplo, né? Como é uma coisa que eu gostaria que ele fizesse pra apertar ele ali, ele poderia quebrar um dos braços do Zeus tranquilamente, sabe? E continuar pressionando ele daí pra frente, tranquilamente, sabe? E uma coisa que eu queria até curioso, né? Se o Zeus usa a forma de Adamas, será que o Raiden conseguiria destruir o braço dele, né? Será que o Raiden conseguiria ferrar ali com a musculatura do Zeus na forma de Adamas? Porque é duro pra cacete aquele negócio lá, né? Então, assim, é um negócio que é até interessante. Daria até uma briga boa, vamos dizer assim, né? Bem bizarra e bem legal essa parada. Mas o problema é a dificuldade, sabe? A maioria dos personagens com quem o Raiden lutasse, tem o fato dos caras estarem armados até os dentes, e vários deles conseguem acompanhar os movimentos do Raiden, não permitindo que ele consiga se proteger muito bem ou atacar muito bem. Então ele fica num problema, né? Que, tipo, o fato dele estar desarmado, por assim dizer, né? Não permite que ele consiga extrair o melhor das suas habilidades contra a maioria dos personagens. E esse, pra mim, é o grande problema dele,
tá? Não tô falando aqui que ele não causa dano nos malucos, pelo contrário. Se ele pegasse ali vários personagens e desse um apertão no maluco, ele matava na hora, dependendo de onde pegasse. Mas, infelizmente, não é o suficiente, né? Você ter o potencial de fazer isso é uma coisa, você fazer isso na prática, o cara tem que deixar. Então é muito, muito difícil, disso acontecer, tá ligado? É literalmente roteirização, cara, porque na prática ele não tem muitas chances, sabe? Ele fica muito problemático pra ele se aproximar desses caras. Tá? Então eu espero ter deixado bem explicadinho aqui que o problema não é falta de força. O Raiden ele tem poder até de sobra para lidar com a maioria dos personagens sem maiores problemas. O problema é chegar nesse ponto, entendeu? Ele conseguir chegar nesse momento onde ele consegue dar um golpe pesado no cara é muito difícil. É muito, muito difícil. Até se proteger dos caras também, contra a maioria é quase impossível, sabe? Os caras têm movimentos muito fortes contra ele ali. Então é muito difícil ele conseguir tancar os adversários para conseguir ter uma brecha aí para poder lutar também, sabe? Pra poder ter a chance dele, o momento dele, sabe? Enfim. E perceba que eu nem falei aqui do retorno de dano, né? Que eventualmente quando ele acaba usando ali o Yagatarasu, né? Que é o seu golpe mais forte, ele força muito da sua musculatura, né? Pra fazer todo aquele movimento e tal. Ele sofre um retorno de dano também. Tipo, o corpo dele quase quebra ali, né? Inclusive a Trude que tem que segurar ele, né? A Valkyria tem que segurar o corpo dele ali pra não quebrar depois que ele usa essa técnica. Então, assim, é muito pesado, cara. O cara tá... O golpe mais forte dele ainda ferra ele mesmo, ainda tem esse asterisco aí, né? Então, pô, não precisa disso, né? Pra chegar na conclusão óbvia, mas infelizmente, né? Também tem essa daí também. Mas comentem aí o que vocês acham do Raiden, né? Vocês acham que ele consegue solar a maioria dos personagens aí? Vocês acreditam que realmente ele teria muita dificuldade de lidar com vários personagens aí de Shumatsu no Valkyrie? Qual a opinião de vocês aí sobre as habilidades aí do Raiden, né? Comentem aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!